e é acordado, às vezes é sacudido. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo na prisão, as cadeias caíram de seus pulsos e tornozelos, as portas da prisão se abriram, mas mesmo assim ele estava dormindo, e a Bíblia diz que o anjo teve que sacudi-lo para que ele acordasse. Agora, avivamento, irmãos, é um pouco mais. Avivar é tornar a viver. Quando o texto bíblico diz aviva a tua obra, o termo original nos dá a impressão de que é um fogo que está se apagando, só tem alguma brasa ali. E eu não sei se aqui em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem aqueles folhos, não sei se tem por aqui, não é? E a gente começa a soprar com aqueles folhos, e de repente aquela pequena brasa que está se apagando começa a ter vida outra vez, e aquele fogo, ele começa a arder outra vez. Nesta noite, a palavra de Deus vai começar a assoprar na tua vida. Quem sabe você vive uma religiosidade cinzenta, não é mais fogo, não é mais brasa, mas é só cinza de um velho avivamento, é cinza de uma antiga visitação da parte de Deus. Nesta noite o Espírito vai assoprar sobre a sua vida, e a chama vai começar a arder outra vez. Agora, meus queridos irmãos, olhando para o Espírito Santo como orgulho, nós sentimos algumas verdades que precisam ser ditas. Em primeiro lugar, o orvalho cai do céu. Sabe o que isso quer dizer, meus queridos obreiros? Nenhum dos senhores tem poder para fazer avivamento acontecer. Vocês querem saber, meus queridos coristas, músicos, igreja que me escuta? Avivamento não pode ser produzido pelo homem. Engana-se aquele que pensa que pode produzir avivamento com a sua eloquência, com a sua retórica, com os seus argumentos humanos, com a homilética. Nada disso. O verdadeiro avivamento, ele vem do céu. Vem do céu. O avivamento verdadeiro, ele é uma iniciativa de Deus, é uma resposta a uma oração. Aviva, Senhor, a tua obra. Agora deixa eu dizer uma coisa. Você está pronto para ser avivado? Não levante a mão ainda, por favor. Você está pronto para ser avivado? Se enganam aqueles que pensam que avivamento é só essa ebulição espiritual que nós estamos sentindo aqui. Aqui é fácil dar aleluia, aqui é fácil dar glória a Deus, aqui é fácil derramar lágrimas, aqui é fácil sentir graça, mas Deus quer que você seja sal no meio da corrupção do mundo. Deus quer que lá onde todos mentem, você cheio do Espírito Santo diga só a verdade. O Senhor quer que lá no meio daquelas pessoas que prostituem, que adulteram, que roubam, você possa ser sal da terra e luz do mundo. Você sabe o que é isso? É você que vai dar um tempero para a sociedade, é você que vai mostrar que há valores que ainda não foram destruídos, porque existe ainda um povo cheio do Espírito Santo. Aviva a sua obra, mas não levante a mão ainda. Você, meu querido irmão, que não testemunha de Jesus para ninguém, que tem a salvação só para você. Tem um livro da arte que eu não gosto muito, daquele livro Cristo para mim, Cristo para mim, Cristo para mim, Cristo para mim. Cristo para mim é verdade, mas Cristo para o meu próximo, Cristo para aquele que está drogado, Cristo para a prostituta, Cristo para o homossexual, Cristo para o ladrão, Cristo para o mundo. Aleluia! Agora, quando você é avivado pelo Espírito Santo, essa mensagem não fica só dentro de você. Crente avivado quer ser igual a Jesus. Crente avivado gosta de orar. Crente avivado gosta de ler a Bíblia. Crente avivado fala do amor de Deus. E muita gente hoje parece que não quer mais isso. Hoje as pessoas querem tudo pronto, querem que a bênção já venha embrulhada num pacote de presente. As pessoas hoje, elas estão esperando que a coisa, de certa forma, aconteça automaticamente. Não. Quando o Espírito Santo nos enche, você passa a entender que você é boca de Deus. Se você abre a boca, Deus fala.
Agora eu vou perguntar, mas não levante a mão, fale para Deus isso. Você quer ser avivado? Tem gente que gosta de se emocionar, é outra coisa. Vem aqui, dá uns pulinhos, né? Tem uns que faz até uma aeróbica, né? É bom para a saúde. Mas avivamento é mais do que isto. Avivamento é mudar o pensamento. Avivamento é mudar o caminho. Avivamento é estar mais perto de Jesus e mais longe do mundo. Avivamento é isso. Então, meus queridos irmãos, isso não pode ser produzido pelo homem. Portanto, avivamento, como orvalho, o movimento que Deus quer fazer esta noite, ele vem do céu. Aleluia. Em segundo lugar, o texto bíblico que fala desse orvalho, e se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber que o orvalho sempre cai à noite. É na hora em que as trevas parecem mais escuras. É na hora onde parece que pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, disse o profeta Jeremias. Os nossos jovens já não cantam mais. Caiu a coroa da nossa cabeça, porque pecamos, disse o profeta. E num arrogo de fé, aquele homem se levanta e diz: converte-nos, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. É um clamor que há no Velho Testamento, é um clamor que perpassa o Novo Testamento, e é um clamor da igreja nos dias de hoje. Nós precisamos de avivamento, nós precisamos ser levantados outra vez, porque nós estamos passando pela hora mais tenebrosa da humanidade. Nós estamos vivendo em um período tão negro da nossa história. Estamos vivendo num período tão entenebrecido da vida da sociedade mundial, onde o mal é chamado bem, o bem é chamado mal, onde nós vemos que os valores da família estão erodindo até mesmo dentro da igreja. Aleluia. Quantos irmãos pegam na mão da sua mulher depois de ter brigado com ela o dia inteiro? Agora vamos para a igreja. Bota uma máscara de crente, bota a fantasia de crente e vem para a igreja dar glória a Deus e aleluia. E quando sai lá na porta, é o mesmo inferno, é a mesma vida desgraçada, porque não tem a graça, é a mesma vida miserável. Mas nesta noite o Espírito Santo está te dizendo: tira a máscara. Ele sabe quem você é, ele conhece o teu interior. Você pode fingir para o pastor Lauro, você pode fingir para os obreiros, mas você não pode fingir para Deus. Ele está olhando o que está dentro de ti nesta noite, e ele está te dizendo: lembra-te de onde caíste. Aleluia! É na hora mais escura que Deus manda o orvalho. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós estamos vivendo este momento? Uma religiosidade vazia, sem poder, uma vida apática. Mas nesta noite o orvalho de Deus vai cair. O que renova a plantação, o que renova os vegetais, é esse orvalho que vai caindo do céu, que vai caindo à noite. Não importa se Satanás esteja rugindo ao teu redor está um verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus está ao teu redor. Levanta a tua cabeça e exalta o Senhor. Creia que Ele tem poder, creia que Ele está aqui, e creia que Ele pelejará por você. Aleluia! Estamos vivendo tempo de apostasia. Moisés falou do esfriamento do amor. Lá na carta aos Efésios, nós vemos, na carta de Jesus, a igreja de Éfeso, nós vemos que aquela igreja era uma igreja ortodoxa. Ela cria nas coisas corretas. O problema não é em que crer. Nós sabemos bem em quem nós temos crido. O problema é onde está o nosso coração. Em quem está o teu coração? Meu Deus.
Mas nesta noite o orvalho de Deus está caído. E se você puder perceber, esse orvalho pode atingir a tua vida e pode transformar tudo. Glória a Deus. Também, meus queridos irmãos, o orvalho tem uma outra característica que me chama muita atenção. Primeiro, o orvalho cai à noite, ou seja, vem do alto. O orvalho cai do céu. Segundo, o orvalho cai à noite. Terceiro, o orvalho cai sem alarde. Não é isso? O que o profeta Elias disse para o rei Acabe quando corria ao lado da carruagem do rei? Rei, vai logo para casa, porque eu estou ouvindo um ruído, um barulho de muita, abundante chuva. Agora o orvalho é diferente. Às vezes nós temos a tendência de pensar que o Espírito Santo só está agindo quando tem uma barulhada. Se você está fazendo um barulho cheio do Espírito Santo, continua, prossiga, não se acanhe. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo tem as suas formas de agir, que não são as nossas. Eu fico muito estressado, pastor, com certos pregadores. E na igreja que eu sou pastor, eu já fiz uns 2 ou 3 terminarem mais cedo a pregação. Porque chega alguém, às vezes, triste, abatido, não tem força, mas ele sabe, eu vou entrar na casa de Deus, porque lá o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É lá que eu vou me fortalecer, é lá que eu vou me encher do Espírito Santo. Aí o pregador está pregando aqui e olha para a carinha do irmão que está ali fazendo força para ouvir, para entender a palavra. Sua boca cimentada, sua cara, como é que é? Sua cara de maracujá na gaveta, que eu estava falando, né? Sua cara de maracujá de gaveta. Não me olhe com essa cara de quem chupou um limão azedo. Isso é falta de respeito com o povo de Deus. Isso é falta de educação com a noiva do Cordeiro. Eu não sei por que você está com esse semblante descaído, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e anda. Uma coisa eu sei: Jesus Cristo te alegra. Jesus Cristo te enche de alegria. Jesus Cristo te enche do Espírito Santo. Tem sem alarde. Nem todo mundo tem essa sensibilidade sonora. Eu digo para os irmãos lá na minha igreja, onde eu pastorei, que eu sou muito difícil de chorar. Não é que eu não sinto a presença de Deus, mas é o meu jeito. Eu ainda brinco com eles: se eu estiver chorando, ou é uma obra, não é? Uma shekinah muito forte para alguém que está pisando no meu calo. Porque eu sou assim. Mas eu estou sentindo o pulsar do Espírito Santo nesta noite no nosso meio. O que eu quero dizer, irmãos, é que o Espírito Santo age como Ele quer, do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Amém? Tinha um irmão numa igreja próxima da minha igreja, que quando ele se alegrava, para você ver que Deus age como quer, ele começava a fazer. E os irmãos, poxa vida, não tem outro jeito esse cara glorificado ficar fazendo esse troço aí, né? E aí um dia tinha um culto especial, o prefeito e outras autoridades estariam reunidos. Você sabe que esse povo tem uma coisa, né? Quando eles chegam, parece que o gelo chega com eles, não é? Chega esse pessoal, aí o crente quer aparecer, né? Não, eu sou um cara educado. Esse negócio está glória a Deus, isso aí é falta de educação. Irmão, o mundo pode achar o que quiser. O importante é que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a honra, a glória. Se eles chegarem na casa de macumba, os camaradas vão ficar rodando a baiana e não estão nem aí com eles. O crente não, o crente é só chegar alguém que parece que ele não dá mais aleluia, não dá mais glória a Deus, ele não sente mais nada, parece que ele não quer que as pessoas saibam que ele tem uma alegria que é sobrenatural. Mas nesta noite nós vamos entendendo, esse orvalho está caído, nós vamos recebendo, nós vamos sentindo a presença de Deus. E o pregador, o missionário lá da ilha de Madagascar, sul da África, e o pastor foi lá no meio do auditório, no banco, chamou aquele irmão, disse: irmão, pelo amor de Deus, segura a onda. Para com esse negócio aí, isso é um troço muito estranho isso aí. Se tu tiver que fazer esse negócio aí, tu vai lá no banheiro,
dá a descarga, que dá aquele barulho, né, da caixa enchendo. Aí quando estiver dando barulho, a descarga, aí com à vontade. Tá? Irmão, tá bom, aqueles irmãos, aqueles caboclos assim, né? Tá bom, pastor, tá bom. Só, irmão, que o crente cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Murmura? Não, ele adora. E o pregador começou a pregar, então até os 45 do primeiro tempo ele ficou ali, fez um dele. Mas quando o pregador começou a falar do amor de Deus, esse homem, ele era um senhor de origem alemã, assim, e esse homem começou a ficar vermelho, avermelhou e parecia um tomate, tão vermelho. Daqui a pouco ele e não parava mais. O pastor botou as mãos na cabeça, misericórdia. Mas enquanto ele pensava que a coisa tinha se quebrado, o pregador largou o microfone, desceu do púlpito, abraçou aquele irmãozinho e os dois começaram. Aí o pastor, para não perder o amigo, né, foi no embalo também. E aí todo mundo ficou, a igreja inteira ficou fazendo isso. Aí o pregador largou o irmão ali, depois de uns 4, 5 minutos que, né? Aí ele voltou. Quando ele subiu o púlpito, ele disse: irmãos, você sabe que eu sou missionário lá no Madagascar. Pois é, eu trabalho no meio de uma tribo perdida, não há um dialeto, não há uma língua escrita, é um dialeto muito estranho. E quando aqueles nativos se convertem a Jesus e eles querem adorar o nome do Senhor, eles erguem as suas mãos e começam a glorificar. Cai sem alarde. É tão interessante essa característica que a Bíblia diz que o Pentecoste veio sobre a igreja sem alarde. Aí você vai dizer: não, pastor, se diz que foi um barulho como de um vento. Mas diz assim: estavam eles reunidos no mesmo lugar e de repente. Amém? A gente não pode marcar a hora. Olha, daqui a 5 minutos vai cair o poder de Deus. Não, a gente não pode. Mas o que a gente pode é o seguinte: é ficar reunido no mesmo lugar. Tem gente que está reunido em vários lugares. Está aqui, está ali, está lá. Vem para a igreja Assembleia de Deus, vai para a igreja Pentecostal Vara de Moisés, aqui molha as outras. Depois vai para a igreja Cuspe de Jesus. Depois lá ele vai para a igreja Jesus foi e já volta. Mas o poder do Espírito Santo vem sobre alguém que está unânime, que fica no mesmo lugar, que aguarda. Amém? O poder do Espírito Santo é resultado, é fruto de uma espera perseverante, porque ele vem sem alarde. Quando a gente vai vir o temporal, a gente percebe, não percebe? Trovoada, relâmpago, barulho, vento. Vamos fechar a casa que está vindo o temporal aí. Mas o orvalho não. Quando você sair agora para pegar o seu carro, você vai perceber que o vidro está todo molhado, que a lataria do carro está toda molhada, mas você não ouve barulho, você não ouve som, mas há uma ação que está acontecendo. Assim como uma ação está acontecendo em muitos corações aqui nesta noite. Muito bem, para que não me delongar mais, eu gostaria de dizer que o orvalho do céu, ele produz resultados maravilhosos na vida da igreja. Olha o que diz o versículo de número 5 que nós lemos. Diz que ele florescerá como o Líbano. Olha para mim, o que faz a igreja crescer não são os métodos. Tem muita gente hoje discutindo. Eu faço parte de um grupo de estudos a respeito de crescimento da igreja. Não é método, mas o que faz a igreja crescer é o poder do Espírito Santo de Deus. Lucas, quando narrava o crescimento da igreja primitiva, ele diz que em cada alma havia temor, muitos milagres e sinais eram operados pelos apóstolos, e o Espírito do Senhor acrescentava dia a dia os que iam
crescimento. Crescimento. Eu ouvi de um missionário, de um grande evangelista da África, em Porto Alegre, na década de 90, ele contando, ele é um dos maiores evangelistas hoje no mundo, e ele começou um trabalho de estudo bíblico, mas Deus o levou para o ministério evangelístico. E um dia ele estava orando a Deus, e o Espírito Santo falou com ele, disse: hoje tu vais pregar uma grande cruzada. Aonde, Senhor? Eu já preparei o local. Mas cadê a minha comissão organizadora? Você não precisa de comissão organizadora, você tem a mim. Mas, Senhor, e a publicidade? Irmão, se o Espírito Santo estiver agindo, não precisa de publicidade. As pessoas vão chegar. Vai ter que fazer 3, 4 cultos no mesmo dia. Ah, meu irmão, a coisa vai ser tão diferente, porque é o Espírito Santo que atrai as pessoas. É Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ele ia passando, irmão Gerson, e tinha um estádio coberto, e começou uma chuva muito grande, e o Espírito Santo disse para ele: entra ali. O estádio estava aberto, não tinha ninguém, ele entrou. O que eu vou fazer? Quem é dirigido pelo Espírito Santo se move através da oração. E ele dobrou os joelhos, e Deus disse assim: eu vou mandar uma multidão para ti agora. Mas aonde, Senhor? Só ora e aguarda. Nosso problema é que a gente não espera, a gente tem muita pressa, mas Deus não tem nenhuma. Deus faz tudo na hora certa. Irmão Gerson, foi uma tempestade, começou a chover granizo, trovoadas aterrorizantes. Quando aquele pastor levantou da oração, o ginásio estava cheio de gente. Ele olhou: de onde é que veio tanta gente? Irmão, se você estiver na direção do Espírito Santo, se a igreja estiver na direção do Espírito Santo, nós vamos voltar a ser o que éramos lá em 1911. Nós vamos voltar a ser o que éramos no tempo de Daniel Berg, Gunnar Wink e tantos outros que Deus levantou. Hoje deixamos de ser um movimento do Espírito para nos tornarmos uma organização autocrática, burocrática, política. E quando essas coisas elas entram, elas introjetam um veneno mortal na igreja, que a igreja fica paralisada. Nós buscamos os nossos interesses apenas e não os de Cristo. Mas quando vem o Espírito Santo, quando este avivamento se instaura no meio do povo de Deus, há crescimento, há unção, há batismo, há profecia, há cura, há revelação. Deus opera mesmo. Glória a Deus. Florescerá como o cedro do Líbano. Segunda característica que nós encontramos neste mesmo versículo, fala: lançará as suas raízes, florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Isso está falando de quê? Isso está falando de um crescimento integral. Raiz é uma coisa que a gente não enxerga. Como você enxerga a raiz de uma árvore? Mas é a raiz que sustenta ela. Por que que hoje nós estamos vendo tantos movimentos, tanto emocionalismo? Porque ninguém está interessado em fincar as raízes lá no mais profundo do solo. Nós temos crentes, irmãos, que parece que tem queijo de vidro. Eles levam um golpe, se esfacelam e ninguém consegue mais juntar os cacos. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você que este livro maravilhoso, a palavra de Deus, plantada no nosso coração na unção do Espírito Santo, vai fazer de nós crentes verdadeiramente fortalecidos, enraizados. Agora eu queria falar, para encerrar e orar com vocês, das 3 ações do Espírito Santo quando esse orvalho cai na igreja. Olha a primeira ação: bendito seja o Senhor. Os que se assentam de novo à sombra voltarão. Aqueles que se afastaram, aqueles que deixaram o caminho, aqueles que abandonaram a casa do Pai, eles voltarão. Tem tanta gente afastada. Eu dizia em um seminário que nós ministramos, falando sobre retorno de desviados,
Eu dizia que tem dois tipos de desviados hoje. Um tipo é aquele desviado que tem saudade da igreja, que tem saudade das coisas que participava, tem saudade do coral que cantou, tem saudade das mensagens que ouvia, tem saudade do aperto de mão do pastor, mas por algum motivo ele se encontra como que enlaçado, emaranhado e não consegue se soltar. O segundo tipo de desviado é aquele que saiu revoltado da casa de Deus, é aquele que não quer mais ouvir falar de Jesus, é aquele que não quer mais ouvir falar do Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa: para esses dois tipos de desviado existe um remédio, e o remédio está contigo. Meu Deus. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo e o orvalho vai caindo e regando esta igreja como uma terra fértil, até aqueles que estão afastados eles voltarão, porque eles verão Deus outra vez na casa do Senhor. Eles verão que Deus está no meio desta casa, eles verão que Deus está com estes obreiros, eles verão que Deus está com esta igreja. E deixa eu dizer uma verdade: se você não gostou, não gostar, ore por mim. A igreja é o único exército que mata os seus feridos. Quando nós vemos alguém ser desligado da comunhão do corpo de Cristo, parece que nos sentimos até aliviados. Oh, glória a Deus. Perverso aqui não permanece. Só que nós precisamos entender que o que devemos odiar é o pecado, mas devemos acolher o pecado, porque é aqui que ele vai encontrar a medicina da sua doença. Aleluia. É aqui que ele vai encontrar a restauração para a sua vida. É aqui que o orvalho vai regar aquela planta que já está morrendo, está seca, não tem mais vida. Mas quando vem o orvalho do Espírito Santo, meu irmão, até aqueles que afastaram, aqueles que estão longe, aqueles que apostataram, eles vão receber um fôlego novo, uma vida nova da parte de Deus. Olha o nome de Jesus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Agora, meus irmãos, o texto continua e ele diz: serão vivificados como cereal. Aqui está falando de um segundo tipo de afastado. Está falando daquela pessoa que se perdeu dentro de casa. Esse texto, posso deixar uma folha? Esse texto aqui está falando daquela pessoa que não saiu da igreja, mas Jesus já saiu dele há muito tempo. Obrigado. Olha para mim. Quantas pessoas estão só de corpo presente na igreja? Não é? Já está pensando no fantástico. O que está passando lá? Eu preciso ver. Não é? Estão pensando no que vão fazer amanhã. Estão pensando no que vão comer quando chegar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não é só aqueles que estão lá fora que precisam voltar. Tem muita gente que está aqui dentro que precisa voltar também. Eu sei que não é uma mensagem para você virar cambota, dar um salto para cima, mas é uma mensagem que pode tocar a vida de vocês e transformar a vida de vocês. Terceira característica que eu vejo aqui diz o seguinte: florescerão como a vide. Essa parte do texto está se referindo àqueles que estão na igreja e que estão vivos. O que a Bíblia diz? Toda vara, por isso que é como uma vide. Lá o Senhor Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz: toda vara que dá fruto, ele limpa. Estou invertendo a ordem, a propósito. Mas aquela que não dá fruto, ele corta. Você quer ser um crente que dá fruto? Você quer sair daqui nesta noite com um pensamento na tua mente: eu preciso ganhar uma alma, eu preciso ganhar alguém, eu preciso falar de Jesus para alguém. Então, o mocinho gago, sapateiro, ele
era alguém que tinha vontade de fazer a obra de Deus. E um dia ele disse: Senhor, eu preciso ganhar uma alma. E pediu para Deus que ele queria ganhar uma alma por dia. E um dia ele, num apelo, alguém fez um apelo e disse assim: Deus não precisa de nenhum homem desses que estão fora, mas precisa apenas de um que se disponha a ter um compromisso real com Deus. Aquele sapateiro gago que ficava lá do lado de fora se levantou e veio à frente. Não tinha instrução, não tinha cultura secular, e ele veio à frente. E quando ele orou, ele disse assim para Deus: Senhor, o pregador não disse que tem que ser um homem que tenha uma língua perfeita. O pregador não disse que tem que ser um professor universitário. O pregador não disse que tem que ser um homem de grandes recursos. Eis-me aqui, Senhor. Usa, Senhor, a minha língua de gado. Eu estou falando, irmão Gerson, de D.L. Moody, um homem que tinha tudo para não ser alguém que levasse a palavra como aquele homem levou, mas ele floresceu, ele foi vivificado, ele floresceu, porque o orvalho caiu sobre a vida dele. As pessoas olhavam para ele dizer: eu vou pregar. E alguém olhava e dizia: você? Se a pessoa, se ela tivesse que falar o nome do Nabucodonosor, não. Mas Deus, pastor Lauro, usou a língua daquele gato, e ele pregou para centenas de milhares. Ah, meu irmão, que este orvalho caia sobre você nesta noite, e que você possa florescer para Deus. E o último ponto que eu quero trabalhar diz assim: e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Olha para mim. Não pode haver crente avivado se esse crente não tiver um testemunho que convença o mundo. A fama como do vinho do Líbano. No tempo do profeta, o vinho do Líbano era a bebida mais valiosa, mais conceituada como uma bebida perfeita, um vinho de safra nobre, um vinho de safra superior. Eu trabalhei numa vinícola lá do Rio Grande do Sul, e digo de passagem que não era na degustação, glória a Jesus, não é? Mas trabalhei numa vinícola Aurora, e lá no setor que eu trabalhava tinha ali a avaliação daqueles vinhos. Enfim, o vinho mais saboroso, um vinho que tinha um teor melhor, um vinho que era mais envelhecido, esse vinho ele tinha um valor para exportação, ele não era nem comercializado aqui, não é? Mas ele era um vinho caro, o vinho que Deus quer que as pessoas sintam a fragrância, que Deus quer que as pessoas sintam o paladar, é o vinho de um testemunho, de uma vida que glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Olhe para mim. Não é fácil, eu sei. É por isso que o avivamento vem do céu. É por isso que você e eu não podemos produzir avivamento, mas nós podemos ser lenha desta fogueira. Você quer ser lenha desta fogueira? Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero orar com vocês. Mas antes, eu gostaria de perguntar se nós temos alguém aqui que não é evangélico. Eu diria que você levantasse a sua mão como sinal, por favor. Não? Todos da casa? Temos algum filho pródigo, por acaso?